Então, bom dia ou boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Marques, sou assistente hospitalar do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria e convidaram-me para vir aqui falar da relação entre anemia e infecção. Eu espero conseguir fazer isto em 20 minutos, para depois deixar tempo para questões. A anemia é frequente no decurso de doenças infecciosas, tanto agudas como crónicas, pela doença e também por algumas terapêuticas que nós utilizamos nestes doentes, alguns anti-infecciosos. E, grosso modo, podemos dividi-las entre anemias de doença aguda ou crónica, anemia inflamatória, anemia hemolítica e anemia aplásica, a que podemos aproximar as anemias por falência ou por invasão medular pelo agente infeccioso, chamada anemia mieloftísica. Não é bem uma anemia aplásica, mas conceptualmente é um síndrome de falência medular. A anemia da doença inflamatória é frequente, a maioria das infecções crónicas ou agudas prolongadas cursa com anemia por inibição medular, com um padrão que tem sido descrito como anemia da doença crónica, embora a doença não seja sempre crónica. No fundo, o que acontece é que as citocinas inflamatórias fazem uma supressão da hematopoiese, fazem um acúmulo de ferro sem o ferro ser utilizável e os doentes acabam por desenvolver anemia. Salientam-se pela frequência as septicémias, sobretudo quando a evolução se prolonga. A maioria destes doentes nos cuidados intensivos têm que fazer transfusões. Até a anemia entra, é uma falência orgânica, não é? No fundo, como a falência renal, hepática, intestinal, pulmonar também, a anemia é uma falência orgânica. Na pielonefrite aguda, grave, nós vemos muitas vezes anemia na convalescença. As endocardites, as tuberculoses, abscessos viscerais, classicamente estas são as que mais vezes nós vemos apresentarem-se como anemia. O padrão é o padrão que tem sido citado como doença crónica, ferritina elevada, ferro normal ou diminuído e concentração, a capacidade total de fixação do ferro muito diminuída. Em princípio, estes doentes não têm benefício da suplementação com ferro endovenoso, muito menos endovenoso porque pode agravar a infecção. Às vezes, em desespero, tenta-se pôr ferro oral. Ferro endovenoso dentro de uma infecção ativa, eu não vos aconselho. Muitas vezes o ferro é fator de crescimento para algumas bactérias e, portanto, até mesmo os colegas da imunohemoterapia não gostam de fazer ferro neste tipo de doentes. É um parâmetro de seguimento do sucesso terapêutico, sobretudo quando nós não sabemos bem o que estamos a tratar. Quando nós temos uma tuberculose a fazer prova terapêutica com tuberculose estáticos, uma das medidas do sucesso é a resolução da anemia. As endocardites, quando são de cultura negativa, uma das medidas de sucesso da terapêutica é a resolução da anemia. Pode ter resposta à darbepoetina, geralmente não é utilizada, não sei se por desconhecimento dos clínicos, às vezes nós lá na unidade fazemos, habitualmente não é utilizado. Habitualmente o que nós vamos fazendo é suporte transfusional quando necessário. Como depois são situações que se limitam com a antibioterapia, portanto acabam por fazer 2, 3, 4 unidades de CE e acabou. Anemia hemolítica. Algumas infecções sistémicas podem cursar com hemólise, que pode ser sintomática ou não, e pode ser de etiologia imunológica ou não imunológica. Por outro lado, alguns fármacos anti-infecciosos originam com alguma frequência hemólise, querem a terapêutica com sulfonamidas, por exemplo, cotrimoxazol, sobretudo nos doentes com favismo, mas não é exclusivo, antipalúdicos, o quinino por um mecanismo imune, a primaquina nos doentes também com favismo, e o artesonato, sendo que o artesonato, o mecanismo da hemólise pelo artesonato é controverso. Já lá voltaremos. As penicilinas em alta dose podem também induzir anticorpos anti-eritrocitários. Fármacos meta-hemoglobinizantes, da Dapsona, primaquina, também podem induzir hemólise, mesmo que o doente não tenha déficit de glicose 6-fosfato hidrogenase. Se tiver, ainda é pior. A anemia hemolítica caracteriza-se por um padrão que vocês sabem, com LDH elevada, com hiperbilirrubinemia indireta, aptoglobina consumida e às vezes hemoglobinuria e hemocidrinúria, se a hemólise for intravascular. Começando aqui a dissecar as hemólises, podemos começar por hemólise não imune, sendo que a mais frequente em todo o mundo é o paludismo. Não em Portugal, nós em Portugal só vemos o paludismo nos viajantes, nas pessoas que regressaram de zonas de endemia, mas em todo o mundo é, se juntarmos tudo, se calhar a causa mais frequente da anemia hemolítica.
É um parasita inoculado pelo mosquito, quer dizer, pela mosquita, porque é fêmea, do género Anopheles. Ele, depois de um ciclo no fígado, forma merozoítos que infectam os eritrocitos. Esses eritrocitos infectados vão hemolizar normalmente com uma periodicidade mais ou menos regular. E, normalmente, o que o paludismo origina é febre terçã ou quartã, de acordo com o tipo de plasmódio, já vou dizer quais são as definições, uma esplenomegália e uma anemia progressiva de caráter hemolítico, mas não só hemolítico. E, tanto é assim que uma anemia, uma hemoglobina inferior a 5 gramas por decilitro, é considerado critério de malária grave pela Organização Mundial de Saúde. Há outros critérios de malária grave, este é um deles. O diagnóstico é feito no esfregaço de sangue periférico. Atenção que os contadores automatizados não vos dizem que o vosso doente tem plasmódio. É preciso fazer um esfregaço, é preciso fazer uma gota espessa. Às vezes uma chamada de atenção é a presença de trombocitopénia. A anemia no paludismo é muito, muito frequente. Às vezes não na fase aguda, às vezes mais na convalescença. É uma anemia mista por hemólise, por hemofagocitose na medula ou eritropoiesia ineficaz e também por supressão medular. E por vezes ainda agravada pelos efeitos tóxicos dos antipalúdicos, particularmente o artesonato endovenoso. É um fármaco que nós não temos, não está aprovado pelo Infarmed, nem penso eu que pela EMEA, e portanto não há, mas em África é usado muito mais até do que os outros antipalúdicos, exatamente porque é muito eficaz. O problema é que muitas vezes dá anemia hemolítica na convalescença. A patogenia da anemia hemolítica pelo artesonato é discutida. Falou-se inicialmente que teria a ver com o pitting eritrocitório. Portanto, o artesonato é particularmente eficaz a matar formas muito precoces de plasmódio. E quando mata o plasmódio dentro do eritrócito, o baço acaba por tirar aqueles bocados do eritrócito onde está o plasmódio. Aquele eritrócito fica com uma sobrevida comprometida e acaba por morrer mais cedo. Sabe-se, pensa-se que não será só por isto. Isto foi a desculpa que inicialmente deram, entre aspas, ou foi a explicação que inicialmente deram, o que de facto tem sido difícil justificar só com o pitting, doentes que precisam de fazer 10 e 15 transfusões de CE para recuperarem da anemia. Parece que há mais coisas. Há talvez uma supressão medular e ou uma hemólise, porque às vezes estes doentes têm cumbos fracos positivos, mas não são doentes que reajam mal às transfusões, não são aquelas anemias hemolíticas brutais que não se conseguem tipar. Portanto, estes doentes podem ser transfundidos. Para recordar, as zonas de atual endemia da malária vêm só agora por uma coisa engraçada, quase todos os destinos turísticos onde vocês se lembram de passar férias podem ter paludismo. Portanto, é uma chatice que se vocês querem ir para estes sítios têm que ir fazer as pastilhas para não serem mais um para a estatística. E aqui, o que é que temos? As curvas febris, o plasmódio, e veem que, de acordo com o tipo de plasmódio, assim é a curva febril. O plasmódio falciparum, que dá muitas vezes uma parasitemia muito, muito alta, não é uma verdadeira terçã. Embora a gente lhe chame uma terçã maligna, não é uma verdadeira terçã. É uma febre irregular com picos mais altos a cada 2 dias, mas normalmente tem febre todos os dias. As terçãs, pelo plasmódio vivax oval, têm um dia de apirexia e um dia de febre. As quartãs, plasmódio malária, 2 dias de apirexia, um dia de febre. Se vocês virem um doente com este padrão, é muito sugestivo de se tratar de uma malária. Os achados no sangue periférico são os que vocês veem. Aqui, em baixo, tem uma infecção por plasmódio falciparum, tem trofosmites em anelcinete, alguns poliparasitados, hiperparasitémia. Eu posso dizer seguramente, isto é uma imagem da net, de um atlas, mas posso dizer seguramente que este doente teria uma malária grave. Este doente, assim, a olho, tem pelo menos 20% de parasitémia. Então, este doente seria um doente para ir por aqui, seria uma malária grave. O outro, que está aqui, a outra imagem da net, isto é uma infecção por plasmódio vivax. E veem que no plasmódio vivax existem estes trofozoítos amiboides, existem trofozoítos amiboides com movimentos que vocês imaginam que são movimentos rápidos, daí que é vivax, e existem formas mais tardias, cheias de grânulos, como este que vem em baixo, que são os chamados grânulos Schuffner, que também permitem o diagnóstico. Isto é no esfregaço. Outras infecções são mais raras, dando anemia hemolítica. A infecção por babésia, que nós vemos praticamente só no doente esplenectomizado. As infecções por Bartonella, nas regiões altas da América do Sul, chamada febre de Oroia, que é outra doença transmitida por um mosquito. A leptospirose, a doença de Weil, essa sim nós temos em Portugal. É típico haver uma anemia grave na convalescença da doença de Weil. Muitas vezes são doentes que acabam por ser transfundidos várias vezes.
Existem bactérias que produzem toxinas hemolizantes, sobretudo os anaeróbios. Estes clostrídios, o setting clássico é uma septicemia pós-parto ou pós-aborto. Nós praticamente deixámos de as ver com a legalização da interrupção voluntária da gravidez. Mas era muito típico este tipo de doentes nos cuidados intensivos. Um aborto clandestino, vão de escadas, começavam com febre, 2 ou 3 dias depois, uma anemia hemolítica brutal. Às vezes tão grave que nós nem conseguíamos obter a bioquímica dos doentes, porque havia uma hemólise tão grande que não era possível sequer analisar o sangue dos doentes. A mortalidade numa situação destas é muito elevada, cita-se pelo menos 50%. O tratamento é com penicilina em altas doses, eventualmente associada a clindamicina. As sepses, as streptococcus hemolíticos e as escarlatinas graves poderão originar algum grau de hemólise, porque o streptococo é produtor de streptolisinas, não é? De toxinas hemolizantes. No entanto, o efeito hemolizante das streptolisinas é mais pronunciado in vitro, nas colónias em agar-sangue, do que no próprio doente. De qualquer maneira, na escarlatina grave pode haver uma subictrícia, algum grau de hemólise, mas que não é uma coisa relevante, não é uma hemólise brutal. Outras sepses a gram-negativos, febre tifoide, E. coli, Klebsiella, podem ter também algum grau de hemólise. As hemólises imunes, portanto estas foram hemólises não imunes, hemólises imunes, muitas infecções podem induzir hemólise, sobretudo a frio, mas 3 são particulares: mononucleose, infecções por micoplasma e as sífilis. A mononucleose infecciosa, vocês sabem que é uma doença linfoproliferativa benigna, policlonal, por primeira infecção é EBV, normalmente no adulto jovem, que ainda não está imunizado, não é? E normalmente os doentes apresentam-se como uma amigdalite, associada ou não a esplenomegália, adenomegálias e hepatite. Existe uma ativação de células policlonais, de células B e T, muitas vezes com formação de anticorpos. E as complicações de caráter imunológico são muito, muito polimórficas, quer cutâneas, eritema multiforme nodoso, anemia hemolítica, pneumonite, encefalite, poliartralgias, a gente tem visto tudo. A anemia hemolítica aguda vê-se em até 3% destes doentes na convalescença. Geralmente é pouco sintomática. O anticorpo, classicamente, é um anti pequeno frio. Portanto, nós conseguimos parar as crises hemolíticas simplesmente resguardando o doente do frio. O micoplasma dá às vezes hemólises muito mais graves que a mononucleose, é um agente de pneumonias atípicas, é uma bactéria, se é que a gente pode chamar uma bactéria, sem parede celular, portanto pertence à classe Molicutes, era antigamente chamada de pleuropneumonia-like organismo, porque dá uma pleuropneumonia. Ele dá uma pneumonia atípica, ou mais frequentemente uma infecção respiratória com tosse persistente acessual. Provavelmente muitos de nós já passamos por ela. A radiografia de tórax, por vezes, é sugestiva, se for feita. O que às vezes acontece é que os estudantes andam em casa a peixar de limão, a maioria até se curam, mas de vez em quando um ou outro desenvolve uma anemia hemolítica a frio na convalescença. A especificidade clássica é o anti grande, pode ser muito, muito grave nos doentes drepanocíticos e pode ser muito refratária. A sífilis é sobretudo de interesse histórico, digo. O quadro classicamente é frequente, mas hoje em dia é muito raro, de hemólise mediada por anticorpos anti-P, chamado anticorpo Donat-Steiner. O diagnóstico é por VDRL e TPH, terapêutica com penicilina. Por último, as aplasias medulares são pancitopénias como do liposcelular, podem estar associadas a infecção viral, hepatites ou HIV, parvovírus, mononucleoses e também alguns antibióticos, classicamente cloramfenicol, mas existem outros. O prognóstico geralmente é grave, mas por vezes é reversível após descontinuação ou terapêutica do agente causal. Às vezes também pode não ser reversível. Dos quais, um dos que eu vou falar, acho que é o único que eu vou falar, porque é o único que é razoavelmente frequente, é o parvovírus. O parvovírus é o único eritrovírus humano conhecido. Os parvovírus infectam células em divisão rápida, quer nos cães, no trato gastrointestinal, parvovirose canina, quer na medula óssea. Por exemplo, o vírus da panleucopenia felina ou o vírus B19, que é o nosso parvovírus. Existem outros parvovírus humanos, bocavírus, parvovírus tipo 4, ninguém sabe bem o que é que originam. Realmente o B19 é que é bem conhecido. A transmissão é por gotículas, é como de qualquer gripe. É outro vírus que provavelmente nós todos já tivemos, ou muitos de nós já tivemos. Ele entra para o antigênio P e infecta eletivamente a medula. 8 a 10 dias após o início da virémia, há um aparecimento de IgM e depois IgG, rash e poliartrite. Aqui é para vocês verem o rash clássico do eritema infeccioso, antes diziam que era a doença da estalada, porque parece que a criança andou à estalada. As formas hematológicas da infecção por parvovírus são na fase pré-eritema infeccioso.
e traduzem-se por um efeito citopatogénico típico na medula óssea. Na infecção aguda, que muitos de nós já passamos, há citopénias transitórias que nós toleramos bem, porque nós toleramos algum grau de citopénia. Nos doentes com anemias hemolíticas, que têm mais dificuldade em compensar a hemólise, pode descompensar a hemólise e originar uma crise eritroblastopénica. Às vezes, a anemia aplásica prolonga-se, sobretudo nos doentes imunocomprometidos. Dá estes aspectos típicos na medula, com as inclusões virais dentro dos normoblastos. Estão aqui as inclusões, isto é razoavelmente típico. Isto é imunocitoquímica para B19. As crises eritroblastopénicas têm a ver com a descompensação da hemólise. Portanto, há uma queda bruta da contagem de reticulócitos e do hematócrito e, por vezes, uma pancitopénia. Estes doentes, ao contrário dos doentes com eritema infeccioso, têm uma viremia positiva. E se vocês estão numa unidade de hematologia, estes doentes têm que ser isolados, ou devem ser isolados, porque podem contagiar os outros. Estes doentes estão na fase contagiosa. Muitas vezes é um quadro puramente hematológico, a saber, sem febre, sem rasgo, sem artrite, sem mais nada. O mielograma, se for feito, tem um efeito citopatogénico característico. O IgM pode ser positivo ou negativo, depende do timing da infecção. Pode ainda não ter tido tempo de ter feito IgM. Existe uma carga viral positiva no sangue e a resposta é espontânea em poucas semanas, com terapêutica apenas de suporte. A infecção crónica ativa por parvovírus é mais complicada, origina uma anemia hemolítica, uma anemia aplásica crónica refratária à eritropoetina, vemos-la sobretudo nos doentes imunocomprometidos e tem também risco de contágio. Existe resposta à imunoglobulina endovenosa, no entanto, por vezes, há recidivas posteriores requerendo manutenção com imunoglobulinas mensais quando isto se repete. Alguns destes doentes podem desenvolver aplasia medular crónica, por muito que nos desse jeito de meter-lhe as culpas. Não parece implicado na anemia plásica pós-hepatite seronegativa. Isto parece que é outro vírus, parvovírus não é. Claro que a definição é isto, pancitopénia como do liposcelular. Aqui a carga viral é importante na decisão terapêutica. Se a carga é positiva, fazemos imunoglobulina ao longo de 5 dias. Se a carga é negativa, tratamos o doente como qualquer anemia aplásica. E aqui, para verem outro caso, este até foi um caso que foi publicado de uma anemia aplásica em doente transplantado, quando fizemos a biópsia óssea, encontraram-se inclusões de parvovírus. Podemos juntar a isto as pancitopénias por invasão medular, que são classicamente as mielofetises. O que é mielofetise? Mielotísica é tísica da medula, porque classicamente isto via-se nos dentes tísicos, nos dentes tuberculosos. Sabemos hoje que muitas infecções podem dar isto. Histoplasmose, criptococose. Eu recentemente tive lá um caso de anemia no HIV que era uma criptococose, que apanhámos criptococos na biópsia osteomedular. Leishmaniose visceral, calazar, que origina uma pancitopénia com organomegálise e febre. E o diagnóstico destas situações, por vezes, é possível no mielograma ou na biópsia osteomedular. Às vezes é o laboratório que nos alerta para uma situação destas. Em resumo, para não exceder a hora, a anemia é habitual na maioria das doenças inflamatórias sistémicas, pode servir como parâmetro de avaliação de resposta. A anemia hemolítica vê-se em situações particulares, não esquecendo os fármacos. Os dois vírus que mais têm expressão hematológica, para além do HIV, é o parvovírus e o vírus de Epstein-Barr. E existe a possibilidade de identificação de alguns agentes na medula óssea, quer por mielocultura, quer por coloração especial, quer por imunocitoquímica. E pronto. Só para dizer que não é possível a gente nem infeta ou não perceber de hematologia, nós acabamos por criar muitos destes doentes e foi um gosto, bom dia a todos e agora vamos passar às perguntas, se tiverem.